Pessoal, vamos dar início à terceira aula do curso, segunda aula, efetiva e a última, então, da primeira unidade. Nessa aula, nós vamos abordar conceitos e definições. Conceitos e definições em 2 assuntos básicos. O primeiro assunto é o ambiente rodoviário, né, a rodovia em si, suas especificidades, assim, para conceituais. O segundo são conceitos e definições mais de direitos reais, de práticas de negócios com imóveis e documentações, de compra, venda, posse. Então, nós começamos numa sequência, é bem bacana que vocês, acompanhem essa aula com a apostila aberta, a apostila disponível, porque principalmente que a gente vai comentar sobre as partes de uma matrícula mais à frente, uma matrícula de imóveis, e é interessante acompanhar com a apostila aberta. Bom, o primeiro conceito, seguindo a apostila, seria o conceito de acesso particular. Um bem imóvel, que pode ser conhecido como sendo um lote, se fosse na cidade, ou um apartamento na cidade, ou uma fazenda, um sítio, um terreno, ele, de certa forma, ele é delimitado, então, tem um perímetro de delimitação, né, e, para cada imóvel, bem imóvel, é necessário a manutenção de um acesso que permita que entrem e saiam desse imóvel, né, então, uma ligação com uma via pública ou com uma servidão de passagem. Bom, então, um acesso particular e específico que dê esse mínimo acesso, mínima condição de acesso, diferente de um acesso comercial, que é o segundo item. Um acesso comercial, então, é mais, precisa de um rigor maior para ser autorizado. Em geral, em lugares de difícil e de risco do trânsito, risco na via pública, né, na rodovia, na estrada, na rua, dependendo da situação, você tem que pensar bem como que vai ser dado esse acesso particular. E pensar muito bem quando for um acesso, comercial. Nós temos também o conceito de faixa não edificante. Além da faixa de domínio ou além do no caso específico de rodovias, além da faixa de domínio, a gente tem 15 metros de área que não pode ser edificada. Ano passado teve uma reforma nessa norma, nessa lei, então a lei originária de 1979 foi atualizada e hoje nós temos, fica a cargo do município legislar, diminuindo a largura dessa faixa, que pode ser restrita a 5 metros. Vale a pena dar uma olhada na atualização dessa lei, porque ela pode variar de município a município. Temos outros conceitos que vale a pena vocês continuarem dando uma olhada, acompanhando pela apostila. Eu gostaria de ressaltar agora a via rural não pavimentada, né. É interessante o contexto de pavimento e de revestimento. Temos ali 2 fotos, onde na mesma região, essa região aqui é de Maringá, tem uma estrada
Aqui, no caso, ela era municipal, depois a gente fez o decreto de utilidade pública e implantou uma rodovia. Pedaço dessa estrada não tinha, revestimento primário. No outro pedaço tinha revestimento primário, que são as pedras que evitam o atoleiro ou que dão maior tração, maior estabilidade para essa via, né, mas não chega a ser pavimento, né. Então a questão de existir ou não pavimento é o limitante, é o ponto principal para a existência de uma rodovia. Temos também um conceito chamado, que é importante, que é engenho publicitário ou anúncios. Engenho publicitário é um conceito maior, é uma estrutura maior, mas é o mesmo princípio de um anúncio de publicidade que, no caso rodoviário, esteja ocupando a faixa de domínio, ou fora da faixa, mas que possa puxar a atenção, atrair a atenção da pesso do usuário. Eh, Engenho de publicidade, ela é algo a ser aqui frequente, rotineiro de ter que ser enfrentado em questões de reintegração de posse, para que seja retirado um engenho de publicidade que gere risco ou que não esteja legalmente autorizado a permanecer na faixa de domínio. Temos o conceito de faixa de domínio, que a gente já conversou bastante, é previsto em decreto de utilidade pública, né. E aí a gente tem demais conceitos, um outro conceito interessante é a ocupação longitudinal, porque uma faixa de domínio, ela pode ter, basicamente, no centro, a pista de rolamento, os acostamentos, a faixa de onde não se espera que possuam obstáculos, uma faixa de segurança, e ainda pode sobrar espaço. No que sobra espaço, a gente pode acabar autorizando o uso longitudinal. Pode ser, então, enterrado, pode ser por, aéreo, enterrado na forma de dutos, onde passa, eh, gás, onde passa líquido, onde passa fibra ótica, ou aéreo, onde passa também, cabos de telefonia, cabo de fibra ótica ou toda uma fiação elétrica, né, por postes. Então essa seria exemplo de ocupação longitudinal. E a ocupação transversal seriam as travessias, ou dutos que cruzam transversalmente, né, cruzam por baixo inclusive da pista de rolamento, de lado a lado, de fora a fora, de limite a limite da faixa de domínio. Às vezes, esses dutos, eles aproveitam bueiros, eles podem aproveitar, passar junto, acoplados a pontes, mas eles também podem acabar passando por cima, via passarelas, no caso pode ser de pedestres, né, e ou por alta tensão, né, cruzando transversalmente. É interessante daí a gente imaginar a situação do conceito de via, né, que é uma superfície por onde transitam veículos, seria a parte, se é uma via de uma rodovia, então, obrigatoriamente pavimentada, né. Zona livre de obstáculos, que é um a questão, seria a área externa dentro da faixa do mínimo, mas externa ao acostamento, né. Então, uma zona livre de obstáculos para cada lado da via ou das pistas de rolamento.
esses são os conceitos rodoviários, assim, mais importantes e que têm a ver também com a ocupação da faixa de domínio. Aí, a gente entra nos conceitos mais de direitos reais, nos conceitos de imóveis, de bens imóveis, que são a parte fundamental para que seja constituída a faixa de domínio, ou ampliada a faixa de domínio. A desapropriação atua em cima de imóveis, de bens imóveis. Então, um bem imóvel, que é o nome completo, né, bem imóvel, ele está previsto no livro 2, né, do Código Civil. São bens imóveis o solo e tudo que lhe incorpora natural ou artificialmente. Artificialmente é interessante porque a gente está acoplando aqui o conceito de edificações, benfeitorias. E incorpora naturalmente a gente está incorporando ao conceito de bem imóvel as, a vegetação ou a floresta nativa, secundária, né, não tão plantada ou não, mas plantada, plantada ou não, no caso se for plantada, já seria artificialmente, tudo bem, mas a vegetação nativa, ela está incorporada ao conceito de bem imóvel. Então, se o conceito de bem imóvel define um perímetro de ocupação, define uma área, então, tudo que está naquela área e nasceu e naturalmente apareceu ali, faz parte do bem imóvel. Bacana, porque terra é um bem imóvel, ok, perfeito. A vegetação, então, é um bem imóvel, faz parte desse bem imóvel. Parte do subsolo faz parte do bem imóvel. Parte, por que não todo o subsolo? Porque apenas a parte arável ou a parte necessária para as fundações de uma edificação. Não é um conceito amplo, não tem uma profundidade regulamentar, mas o subsolo, ele em essência, ele não pertence ao imóvel, pertence à União, pertence ao Estado, como gestor, né? E somente uma fração superficial desse subsolo é que está incorporado ao imóvel. As plantações temporárias, os pomares, os reflorestamentos, né? Então, naquela concepção de incorporado natural ou artificialmente, estão aqui representados. Benfeitorias necessárias, a gente pode dizer o seguinte: canais de drenagem ou curvas de nível são benfeitorias, foram criadas pelo ser humano, pelo agricultor, no caso específico. A adubação também, ela se incorpora ao subsolo, mas ela faz parte do imóvel. E, incontestavelmente, as construções e edificações, é interessante a gente imaginar o caso de um apartamento. O apartamento, ele é um bem imóvel, ele não está ligado diretamente ao solo, mas ele, à medida que a gente tem os andares que se distanciam, sobem e se distanciam do solo, a projeção da ocupação desse apartamento no solo é uma questão definida ou acolhida como bem imóvel. E todo esse rol de bens imóveis, eles são obrigatoriamente, eh, eles têm que ser obrigatoriamente registrados no cartório de registro de imóveis. A gente chama aqui amigavelmente de CRI, Cartório de Registro de Imóveis. Então, um bem imóvel está definido. Sobre o bem imóvel, sobre o imóvel, a gente pode ter dois artifícios, duas forças que podem ocorrer sobre ele.
o princípio da posse e o princípio do domínio. A posse, ela envolve basicamente 2 princípios, 2 concepções. E o domínio ele apresenta 3 concepções, que são fundamentos que definem o domínio. Esses fundamentos, então, são o poder, eh, o poder o poder, eh, usar, fluir, né, ter, fazer menção dos bens, dos lucros que aquele imóvel pode gerar, e o terceiro que é o de dispor, né. Então um imóvel, que onde a pessoa que está usando esse imóvel, ela não possa dispor do imóvel, não possa vender legalmente, via cartório de registro de imóveis, a gente afirma então que ele possui apenas o uso e o fruto. Contrariamente, um imóvel onde a pessoa possui os 3 princípios, possa usar, possa fluir dele e possa dispor de forma clara, usando o cartório de registro de imóveis, nós dizemos então que é um domínio, e o dono então possui o domínio desse imóvel. Quando a gente, para dar assim um exemplo, a gente pode dizer o seguinte: quando a gente aluga um apartamento, a gente não tem o domínio sobre o apartamento, mas a gente tem a posse. O inquilino, ele pode usar do imóvel. É um apartamento. Se fosse uma loja, né, um ponto comercial, a gente poderia dizer que o inquilino possui o uso e o fruto. Ele pode, então, usar aquele ambiente para fins comerciais e ter receita por estar usando aquele ponto comercial, por estar usando aquele bem imóvel. De jeito nenhum o inquilino pode vender o próprio bem, não é dele, é do proprietário. Então, vamos um outro exemplo. O com o numa relação de comodato ou de arrendamento, no arrendamento rural, aquela área, aquela fazenda, ela pode ser usada para plantação, e ela pode ser e a plantação, a colheita pode ser vendida pelo posseiro, com o nome de arrendatário, mas o arrendatário não pode vender o imóvel. O único que pode vender o imóvel é o dono, aquele que tem o domínio. O locador, comodatário, o arrendatário, então ele tem a posse direta. E no caso, resta a posse indireta para o dono do imóvel. A obtenção a transformação, a gente pode, através de um artifício jurídico, a gente pode transformar uma posse em um domínio. Esse artifício jurídico, ele é o uso capião, é um dos artifícios jurídicos para transformar posse em domínio. Tem as cláusulas e as condições, isso está previsto no Código Civil, para que, através da ação de uso capião, você consiga adquirir a propriedade, o domínio sobre um imóvel, que tinha antigamente um dono, ou que eventualmente não tem ainda um dono,
e que você seja o primeiro dono e queira legalizar e se de e perante o registro de imóveis. Na página 26 da apostila, nós temos 2 fotos. Essas 2 fotos, elas você pode perceber na primeira foto uma um conjunto de 2 telhados. Era uma casa de madeira, uma casa de alvenaria, com uma fumacinha, então estavam sendo usadas, tinha um morador muito próximo, beirando a pista de rolamento de uma rodovia, dentro da faixa de domínio. Caso típico de da necessidade de entrar com uma ação de reintegração de posse contra esse morador. Ele não tem ele não é posseiro, ele é um mero detentor. Mesmo assim, o nome da ação se chama reintegração de posse. A foto de baixo é o momento posterior à emissão a as a ao momento que o Estado recebeu a reintegração de posse, a autorização para, eh, retirar aquele morador, aquele ocupante, e demolir a edificação. E foi o que ocorreu na foto seguinte, né. Bom, a gente tem também uma questão, para você representar os seus direitos de dono de um bem imóvel, existe um documento fundamental. Esse documento se chama matrícula. Em 1973, foi promulgado a lei 6.015, que é a lei de registros públicos. Essa lei de registros públicos encerrou o uso do termo transcrição, modernizou o conceito e deu um novo nome. Passou-se a chamar matrícula. Então, transcrição e matrícula são a mesma coisa e são o documento formal que define quem é o dono de um bem imóvel. A transcrição vinha da questão de que todos os registros, todos todo o controle sobre quem era proprietário era escrito em livros. E os livros, eles não podiam ser retirados do cartório de registro de imóveis, então, o que estava no livro tinha que ser transcrito para uma folha de papel à parte, para ser entregue para quem solicitou. Transcrição. Por isso que foi modernizado. As matrículas, elas já não estão necessariamente presas a livro, elas estão a sistemas mais mais, eh, menos menos tradicionais, podem ser fichas, podem ser arquivos de computador. Para você, num sistema de compra e venda normal de um imóvel, entre particulares, o cartório de registro de imóveis vai exigir para que você dê entrada em qualquer alteração de titularidade de quem é o dono daquele imóvel, vai exigir que seja apresentada uma escritura pública, né. Essa escritura pública também é necessária se você for abrir uma matrícula nova, não só transferir entre donos. Se você for fazer um desmembramento de um bem, dividir ele num tamanho menor, vai precisar abrir uma matrícula, então vai precisar apresentar uma escritura pública, né, ou uma certidão de autorização que o município autoriza essa subdivisão. Então, para transferências, a escritura pública, para subdivisões, no mínimo, a autorização da prefeitura.
Na página 28, é importante que vocês acompanhem, porque ali vai aparecer uma matrícula. Essa matrícula, a gente pode basicamente definir que ela possui 3 partes, né, o descritivo, a o descritivo e a região das anotações. Essa região das anotações a gente subdivide em, em anotações que são averbações e anotações que são registros. Então, uma matrícula é composta de 2 partes básicas, a área das anotações e a área do descritivo. A área das anotações é subdividida em é possível anotar ali, então, as averbações e os registros. Acima da área do descritivo, a gente tem o cabeçalho. No cabeçalho está a primeira marcação em vermelho, diz lá: "Cartório de Registro de Imóveis". Aí temos ali anotado em vermelho o número da matrícula, 31.239. Nós temos também a data que foi aberta, 15 de outubro de 2013, no registro de imóveis da comarca de Loanda. Como não está falado qual o número do ofício, subentende-se que a comarca de Loanda só possua uma circunscrição, só possua um cartório de registro de imóveis para toda a comarca. Perfeito. Abaixo desse cabeçalho, nós temos então o descritivo. No descritivo, a gente possui o indicador real. No caso aqui, é Gleba 21, da colônia Paranavaí, do distrito de Porto São José. A gente também tem a definição da área dessa matrícula, 592 hectares, né. Também mais embaixo, a gente tem a a marcação de uma coisa, nesse caso dessa matrícula, de uma coisa moderna, que é o georreferenciamento no padrão INCRA. A gente pode perceber que possui ali, além do tradicional distâncias e azimutes, a gente também possui as coordenadas de um vértice. Por acaso, um vértice georreferenciado e certificado. Quem certificou é o BXR, o engenheiro BXR, né? E o número desse marco é o 526, que tem coordenadas UTMs tais e tais. E aí a gente vai descrevendo todo o perímetro desse imóvel. Também, na página ao lado, a gente encontra uma marcação em vermelho onde está escrito servidão de passagem da estrada Beira-Rio. Então, nesse descritivo, aparece uma servidão de passagem. Nesse caso, ele está reconhecendo que por onde passa uma rodovia, que aqui ele chamava historicamente de Estrada Beira-Rio, mas atualmente já é uma rodovia estadual. Na página seguinte da apostila, possui então, na primeira marcação vermelha da ficha número 2, título anterior. É interessante, tem uma continuidade então. A essa matrícula atual que a gente está lendo hoje, a 31.239, ela foi originada, ela nasceu de uma outra, a 30.729, do mesmo cartório de registro de imóveis de Loanda. Mais abaixo, a gente possui a indicação e a qualificação dos proprietários. E mais embaixo ainda, no outro risco vermelho,
quanto que cada proprietário é dono do imóvel. 50% para cada dono. Repara que no caso fica bem claro que as esposas não fazem parte, não são donas e se explica em cima por quê, pelo sistema de comunhão de bens dos casamentos. Na página seguinte, aparece o primeiro registro, e aí diz: "Primeira e única e especial hipoteca". Perfeito. Aí vem a averbação 2, que é o último a última marcação vermelha ali, que define: cancelar a primeira e única e especial hipoteca, cancelar. O primeiro registro, o registro R1, disse que tinha uma hipoteca, e a averbação 2 falou que aquela hipoteca estava cancelada. Por um olhar inicial aqui, a gente pode imaginar, pode intuir de que não há ônus nessa matrícula. Existe uma certidão chamada certidão negativa de ônus que um cartório de registro de imóveis também emite, e serve para a gente ter certeza de que a matrícula não possui problemas para ser vendida, passada para outra pessoa, para outro proprietário, que o proprietário atual pode dispor do imóvel quando ele quiser. Não existe ônus, impedimento. Uma escritura pública, ela, para registro de imóveis, para ser acolhida num registro de imóveis, em geral, ela tem que ter os nomes básicos, tal como escritura pública de compra e venda, ou de compromisso de compra e venda, ou de cessão de direitos hereditários. Então, quer dizer, é uma escritura que vai tratar de direitos reais. Pega-se essa escritura pública e leva para o registro de imóveis. No registro de imóveis, o, o cartorário ele vai verificar o que está escrito nessa escritura e no tempo necessário vai aparecer, vai criar a nova matrícula ou vai efetivar a venda, vai registrar a venda do imóvel para o novo dono, conforme a escritura pública eh, tinha deixado claro. Existe um conceito que a gente só consegue fazer que tem uma validade muito temerária, que é você vender uma parte do seu imóvel, uma parte que geograficamente não existe. Você vende uma fração dela, uma fração teórica. Se o imóvel tem 1.000 metros quadrados, você vende então 50% do imóvel. Você não vende 500 metros quadrados e muito menos o teu novo condômino, o teu novo sócio no imóvel, para aquele que você vendeu 500 metros quadrados, nenhum de vocês dois vai saber aonde ficam os 500 metros quadrados de cada um. Dá-se para isso o nome de parte ideal. Na prática, você até coloca uma cerca, um muro e delimita de quem é cada parte dos 50%. Mas no documento de domínio, isso não vale. Não vale a posição do muro. Todos são donos. E para qualquer decisão de venda ou de dar em fiança o imóvel, o outro condômino tem que anuir, tem que assinar junto, tem que concordar. É um pepino fazer relações ou compras e vendas de partes ideais. Tabelionato é o local onde se faz as escrituras públicas. Você pode usar uma
pode lavrar, pode montar, solicitar para o tabelião fazer uma escritura pública em qualquer cidade, que essa escritura pública, ela vai ter valor e vai ter que ser acolhida no registro de imóveis onde fica o imóvel. Então, se o registro de imóveis é em outra cidade, não tem problema. Você pode fazer a escritura pública de compra e venda, acertar a venda com a pessoa que pretende ser o novo dono, em qualquer cidade, em qualquer tabelionato, desde que seja uma escritura pública, e levar para o cartório de registro de imóveis da cidade onde fica a circunscrição daquele imóvel que foi vendido. O tabelião, ele vai juntar os documentos que qualificam cada um, o vendedor e o comprador, vai juntar certidões, vai emitir a escritura pública, né. No cartório de registro de imóveis, você tem que acertar qual é o cartório de registro de imóveis que atende, que registra, o que controla os imóveis onde que controla o imóvel que você, o seu imóvel, a região onde está o seu imóvel. Beleza. Um cartório de registro de imóveis, ele é obrigado a deixar público para qualquer um que pergunte ou que solicite uma cópia atualizada da matrícula, que se refere a um imóvel. Isso é o princípio da publicidade. Qualquer coisa que seja anotado numa matrícula e que seja fornecida como certidão atualizada, tem artifício de fé pública, é certo. Quem primeiro adquiriu o imóvel, quem primeiro levar a escritura de compra e venda, vai ser acolhido pelo registro de imóveis como sendo o verdadeiro novo dono. Quem chegar com uma escritura do mesmo vendedor, mas chegar em segundo, não vai, o cartório não vai definir que ele é o dono, não inicialmente. O dono é aquele que levar a primeira escritura de compra e venda, o primeiro documento válido como sendo o atual dono do imóvel. Isso é o princípio da prioridade. Aí, cada cartorário, ele precisa manter um registro geográfico da onde fica cada imóvel, para que não se venda pedaços de um imóvel como sendo de outro, como sendo do perímetro do outro imóvel, para que não tenha sobreposições de áreas entre imóveis. Esse é o princípio da especialização. Também, cada, eh, cada imóvel, ele tem que ser, definido como, definido e reconhecido. Cada área que compõe a circunscrição tem que ser dito como possui dono e quem é o dono, ou não possui dono, para que a gente possa ter controle da disponibilidade das áreas. Somente os donos inscritos, legalmente inscritos nas matrículas, é que podem dispor dos seus imóveis. E dessa forma, a gente consegue, o cartório de registro de imóveis consegue ter uma sequência, de quem foi dono e de quem atualmente é o dono de cada um dos imóveis na sua circunscrição, permitindo um conceito de continuidade para os controles do registro de imóveis. E cabe ao cartorário verificar a exaustão se os documentos que foram dados entrada não são falsos.
ou não são mal instruídos, não geram dúvidas. E a isso se dá o princípio da legalidade. Cartorário, ele possui muita autonomia e muita responsabilidade. E é importante que o engenheiro conheça esses princípios para poder cobrar direitos que, em geral, os cartorários escondem. São direitos, de não ter confusão com divisas, são direitos de não ter confusão, que a sociedade tem direito de não ter confusão com quem é dono e quem não é dono, enfim. E por último, a gente tem o conceito de logradouro público. O logradouro público é algo que não necessariamente precisa estar registrado, ele é o uso comum do povo, é uma trilha, é um caminho que vai de uma vilazinha cortando por dentro do mato e chega numa praia. Então, ao passar do tempo, vira um costume aquela trilha ser usada pela comunidade. Então, em algum momento pode ser solicitado que o antigo proprietário do terreno, ele tenha que ceder parte daquele terreno, onde fica localizado a trilha, para que seja instituída uma servidão de passagem. E antes disso, pode ser usado o instituto do logradouro público, mas o logradouro público, assim, formalmente ou claramente, indiscutivelmente, é as estradinhas, as ruas, as rodovias, as estradas intermunicipais, municipais, né, que a gente tem um controle histórico de que são utilidades públicas. Sem elas, a comunidade não consegue viver de forma plena. E para isso, a gente pode, por esse princípio logradouro público, nas situações controversas que o Estado não instituiu faixa de domínio, no passado, esquecimento, o Estado não instituiu faixa de domínio, não pagou indenizações, mas de fato construiu a rodovia, né, ou mantém uma estrada, operando ali, mesmo sem casca sem mesmo sem pavimento, ainda é estrada. O A gente então pode utilizar o conceito de logradouro público, que numa concepção básica, a gente poderia dizer que é de alinhamento predial a alinhamento predial, no caso urbano, então de calçada a calçada, de muro a muro. E no conceito menos amplo, numa estrada, a gente pode dizer que é de barranco a barranco. Da onde termina o uso agrícola ou a é o uso agrícola do imóvel do imóvel de uma borda da estrada, até aonde começa o uso agrícola do outro lado da estrada. Então, de barranquinho a barranquinho, de borda a borda da estrada, é o logradouro público no conceito mínimo de logradouro público. A gente pode estender o conceito de logradouro público no caso de rodovias, de estradas principalmente, mas até de certa forma de rodovias, que não possuem faixa de domínio, para, incorporando a largura mínima que tem que ser livre de obstáculos. Vamos imaginar então 9 metros além da borda da pista. Então, dessa para cada lado. Dessa forma, eu acabo fechando os conceitos que eu acredito que são os mais importantes para que a gente consiga trabalhar, a parte o vínculo entre rodovias, direitos reais, desapropriações
E coisas muito corriqueiras como o que que é um bem, né, um bem imóvel, que são muito úteis inclusive para a vida normal de qualquer pessoa. Muito obrigado, nos vemos na próxima aula.